Eu abri meu coração e Jesus veio habitar. De manso bateu, logo a porta abri eu, e ele veio em mim morar. Hoje, com muita emoção no nosso coração, nós vamos estudar a palavra de Deus. E vamos abrir no livro que é um evangelho. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Ao abrir a Bíblia, lemos no capítulo de Lucas, capítulo 19, já no primeiro versículo, um lugar onde Jesus passou. Esse lugar é uma cidade, a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade muito populosa, tinha muita gente, moravam muitas pessoas e também ali estavam pessoas que o governo também tinha para cuidar de todos os trabalhos, né? As cobranças que eles tinham para poder cuidar do palácio e tudo mais. Nessa cidade existia um homem muito rico, um homem que se chamava Zaqueu. Zaqueu era um homem que era cobrador de impostos. Ele trabalhava e tinha o seu serviço de cobrar os impostos das pessoas. Então, na sua casa, no dia de cobrar impostos, as pessoas iam até a sua casa e de lá elas pegavam e levavam todo o seu dinheirinho para poder receber, pagar aquilo que o governo pedia. E Zaqueu, como ele era um homem até durão, né? Ele cobrava os impostos de todas as pessoas. Não importava quem estivesse ali, ele sempre cobrava os impostos. As pessoas choravam, até pediam para Zaqueu: Zaqueu, por favor, deixa eu pagar depois. Zaqueu: não, você vai pagar e tem que cobrar. E mais uma coisa Zaqueu fazia. Zaqueu era um homem que pegava o dinheiro das pessoas a mais. Ele não era justo. Ao invés de pegar o dinheiro que o governo apenas mandava, Zaqueu dobrava o valor das pessoas e tirava um pouquinho a mais. Para quem? Para ele mesmo. Então ele tinha na sua casa uma riqueza muito grande. E ele tinha todo esse dinheiro, mas guardado, ele usava para ele só. E ele era sozinho na sua casa. Zaqueu podia muito bem gastar com festas, com amigos, sair e beber e muita coisa. Mas ele preferia deixar o dinheiro dele lá na casa dele, usava e ele assim vivia. Mas Zaqueu não era tão feliz assim. Zaqueu tinha uma falta que ele não sabia o que dizer. As pessoas olhavam para Zaqueu e não gostavam muito bem dele. Onde ele passava, todos olhavam com uma cara meio estranha e não queriam muito a presença dele, porque sempre que ele passava, todos achavam que ele ia fazer uma cobrança. Então Zaqueu não tinha amigos, ele não tinha para onde ir. E muitas vezes as pessoas também não iam à sua casa. Por mais que a casa fosse muito bonita, muito luxuosa, mas as pessoas nem queriam passar perto da casa dele. Zaqueu um dia ficou sabendo que Jesus estava na cidade. Jesus ia passar na cidade de Jericó. E Jesus iria ali para também atravessar para poder ir para outros lugares. E olha só o que aconteceu lá neste dia com Zaqueu e Jesus. Zaqueu era um homem muito baixo. Como ele era chefe dos cobradores de impostos e como ele ia até a cidade, perto das pessoas, ninguém gostava muito dele. E ele queria saber quem era Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, de muitas coisas que Jesus fazia. E aí ele queria muito conhecer e saber quem era Jesus. Mas as pessoas estavam dificultando. O Zaqueu não conseguia chegar até Jesus.
ele queria muito ver e ouvir o que Jesus estava falando. Então, ele teve uma ideia. Ele foi e olhou que lá na cidade tinha uma árvore bem alta chamada figueira. E ele foi até esta árvore. E quando ele foi até esta árvore, ele quis subir a árvore. Foi lá e Zaqueu, então, mais que depressa, para não perder a hora, ele foi subindo a figueira. Era uma árvore muito grande, muito alta. Assim, do alto, ele poderia ver Jesus. Então, ele subiu e lá ele pôde se ajeitar nos galhos das árvores e lá observar a multidão e principalmente ele podia ver Jesus lá do alto. Nossa, que coisa mais corajosa! Ele ficou por um instante ali se segurando para não cair. E Zaqueu, mesmo pequenininho e baixinho, ele com toda a sua coragem subiu até a árvore. E quando ele estava lá na árvore observando o que Jesus estava falando, Jesus virou-se para a árvore e viu Zaqueu no alto e chamou pelo seu nome e disse: Zaqueu, desce da árvore depressa, porque hoje eu vou na sua casa jantar, eu vou cear com você. E Zaqueu ficou maravilhado. Zaqueu desceu rapidinho da árvore. Ele desceu rapidinho da árvore e foi até onde estava Jesus. E ele mal continha-se de alegria, porque Jesus não fez diferença com ele. Jesus chamou para ele estar ali perto. E foi uma surpresa para ele descobrir que Jesus sabia o nome dele. Como que Jesus sabia o nome dele? Como que Jesus viu e sabia que ele estava no topo da árvore, lá no alto da árvore? E Jesus chamou pelo nome. E aí Zaqueu desceu e foi feliz compartilhar com Jesus a casa dele, que ninguém queria ir. Naquele mesmo momento, quando Jesus se reuniu com as pessoas, seus discípulos, para ir com Zaqueu até a sua casa, as pessoas que estavam ali ao redor começaram a achar ruim, a reclamar. Como? Como que Jesus vai com este pecador? Como é que ele se mistura com essas pessoas que fazem esse tipo de coisa? E Zaqueu até ficou um pouquinho com medo. Zaqueu ficou preocupado por um instante, porque as pessoas começaram a reclamar da sua atitude, porque ele era um cobrador de impostos e ele sabia que ele fazia algumas coisas erradas, como pegar o dinheiro que não era dele. E Zaqueu ficou, ao contrário, muito feliz. Ele ficou feliz porque Jesus não olhou para o pecado dele. Jesus o chamou pelo nome e foi ainda para a casa dele. Então ele estava tão feliz que Jesus o reconheceu, Jesus viu que ele tinha algo especial e que ele poderia também mudar. E ele foi então até Jesus e falou: olha Jesus, eu estou tão feliz, eu estou tão contente que eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Eu vou devolver metade da minha riqueza, eu vou devolver às pessoas que eu tirei, aos pobres. Então, ele foi lá e pegou o seu baú e foi conversando com cada das pessoas, verificou cada um que ele devia. E se a pessoa dizia para ele: você pegou uma moeda minha. Então, Zaqueu ia lá e dava o dobro de moeda para aquela pessoa. E assim ele foi fazendo com cada pessoa que ele tinha pego o dinheiro para a parte dele, para ele se enriquecer. Isso fez com que Jesus também ficasse muito contente com ele e feliz de saber que naquela casa, na casa de Zaqueu, a salvação tinha chegado, ou seja, que Zaqueu ficou com o coração agora mais aliviado, mais feliz, e ele estava pronto para receber Jesus
na sua casa. Zaqueu abriu o seu coração para tudo aquilo que Jesus tinha para oferecer e ele pôde também devolver com alegria e fazer o seu trabalho de uma forma mais limpa, mais honesta, sem prejudicar as outras pessoas e não ser tão egoísta com aquilo que ele tinha que receber e fazer. A história de Zaqueu com Jesus, nós podemos destacar duas coisas muito importantes. Primeiro, Zaqueu era uma pessoa cheia de riquezas, muito rico, tinha tudo o que ele queria, porém Zaqueu tinha o coração dele incompleto. Zaqueu não sabia como preencher esse vazio, essa diferença. Ele tentou por muitas coisas, mas nenhuma delas preenchia o coração dele. Quando ele encontrou Jesus aqui, ele pôde então completar a outra parte do seu coração. A alegria e a paz que ele encontrou quando ele devolveu aos pobres, as pessoas quem ele roubou 4 vezes mais. Ele então pôde estar bem mais tranquilo com a sua consciência, com a sua vida e pôde estar em paz e alegria também. Por isso que houve na casa de Zaqueu muita paz, houve na casa de Zaqueu alegria, houve salvação, porque o Filho de Deus estava ali para dar isso a Zaqueu. Mas nós também podemos ver na história a vida de Zaqueu no sentido do medo que ele tinha, que ele teve, quando ele encontrou um empecilho na hora de conhecer Jesus. Quando a multidão não deixou não deixou Zaqueu se aproximar de Jesus, porque era muita gente e ele era baixinho, ele não conseguia ver. Então ele tinha medo também, ele ficou com um pouco de medo. Mas isso não foi o suficiente para ele desistir. Zaqueu queria muito algo. E o que ele fez? Ele encheu o coração de coragem, teve uma ideia e subiu até uma árvore. Então ele teve essa coragem de ir até o encontro objetivo ao desejo dele. E foi procurando isso que ele conseguiu encontrar, que Jesus percebeu, Jesus sentiu, Jesus estava pressentindo, sabia que Zaqueu estaria subindo naquela árvore. Então Jesus mostrou para ele, olha, toda a sua coragem vale a pena. E ele enfrentou tudo isso, ele enfrentou com coragem. Então, o nosso coração, quando estamos com o nosso coração no alvo com Jesus, ele traz ao nosso coração muita coragem para fazer muitas coisas. Às vezes a gente fica muito desanimado, sem vontade de fazer algumas coisas, mas quando pedimos a Deus, quando pedimos a Jesus para invadir o nosso coração, nos ajudar com muita vontade, com muita atividade, para que a gente possa fazer algo bonito e bom, ele vai restaurando, ele vai ajudando a gente a ter vontade, ele vai ajudando a gente a não ter medo de errar, porque também algumas coisas quando a gente erra, a gente aprende. Então é importante que você não desista, que você vai fazendo as coisas para melhor cada vez mais e aprendendo. E o nosso versículo de hoje, que é para a gente estar estudando na palavra de Deus, está no livro de Levítico, no capítulo 26, versículo 12. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, do povo de Deus, nós vamos ver que muitas coisas lá atrás, né? Antes mesmo de Jesus, o povo de Israel aprendeu muito com a obediência e a desobediência a Deus. E Deus, ele falou assim para o povo, olha, estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, todas as vezes que as pessoas seguiam os passos que Deus dava, obedeciam à vontade e à palavra de Deus, elas se sentiam muito mais felizes, muito melhores, né? Deus os abençoava o povo. Então, Deus fazia com que as coisas acontecessem, ele fazia com que os frutos saíam muito bom da terra. Ele fazia com que as pessoas não perdiam as suas coisas, tinham tecidos para fazer roupas, comida. Ele dava todas essas coisas porque o povo merecia. E da mesma forma,
Todos nós devemos agir, procurar a justiça de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele também nos abençoa. E Ele enche o nosso coração e completa o nosso coração de alegria. Então, por isso nós podemos ficar contentes e felizes. E principalmente, o nosso coração vai estar sempre cheio da presença do Senhor. Porque se nós confiamos, essa palavra que Ele disse, Ele promete, Ele cumpre tudo o que Ele fala. Então, leia este versículo, memorize no seu coração e na sua mente, para que todas as vezes que você se sentir só e achar que ninguém gosta de você, ou que ninguém está aqui próximo de você, lembre-se que o nosso Deus estará sempre com você. E você será o povo, parte do povo de Deus. Um povo que Ele ama e cuida com todo o seu amor, com toda a sua bondade e a sua força. Que esta lição de hoje possa ser uma lição muito importante para todos os dias da sua vida. Um beijo e até mais.